Jair Esbel, artista indígena contemporâneo do povo Macuxi, da região do Monte Roraima, reserva indígena Raposa e Serra do Sol, era um artista multimídia. Trabalhava sobretudo com artes plásticas, mas também, como um bom artista contemporâneo, fazia interfaces com outras atividades, com escrita, com performances, instalações, trabalhava também com arte e educação, trabalhava com música, com canções. Ele estava em plena ascensão, inclusive era um dos principais artistas na Bienal de São Paulo deste ano. Contudo, ele nos deixou no dia 2 de novembro, nesta semana, fazendo a passagem para o encontro com seus ancestrais. Felizmente, nós havíamos entrevistado ele no dia 15 de junho de 2021, porque, no contexto do ciclo de humanidades, o que pode a arte, como a arte se relaciona com a vida, segundo encontro do ciclo de humanidades esse ano, ele iria falar na mesa redonda. Mas faltou luz. E acabou que uma fala, que ia ser apenas de 15 minutos, se transformou na oportunidade de uma entrevista mais longa, explorando as facetas de sua obra. Essa entrevista tinha o objetivo de tratar apenas de um momento da obra do jovem artista, com toda uma atividade pela frente. Acabou que, infelizmente, se tornou uma entrevista que trata do conjunto de sua obra, encerrada agora, e também uma homenagem a ele. Essa entrevista mostra um Jaider que, como artista contemporâneo, trabalha com todas as potencialidades da arte, dentro do contexto do nosso século XXI, em diálogo com todas as potencialidades existentes e sua ancestralidade. Na ancestralidade do povo Macuxi e na ancestralidade dos povos originários da América do Sul. Com isso, a arte contemporânea de Jaider, como uma expressão da arte indígena contemporânea como um todo, faz com que contemporaneidade esteja em articulação com ancestralidade, onde um artista, criador, que assine seu nome, também faz a expressão da cosmovisão, das mitologias e da forma de vida de seu povo. É uma voz que ao mesmo tempo fala em primeira pessoa, do singular, e em primeira pessoa, do plural. Além dessa entrevista, também publicamos 2 pequenos textos de Jaider no site do Ateliê de Humanidade no Fios do Tempo. Convidamos que também conheçam o Jaider no Fios do Tempo e nos livros que ele publicou. Dentre eles tem um livro, uma coletânea de escritos dele, na coleção Tembetá, da Revista de Cultura Oca Editorial. Convidamos vocês que conheçam já de escritor e desejamos uma excelente entrevista em homenagem a esse grande artista indígena contemporâneo, que vai deixar saudades, obviamente, mas também nos dá um legado, que o aproveitemos e que o propaguemos. Acredito que a arte, a arte que desce por mim, digamos assim, ela tem essa capacidade, né, de fazer as pessoas pararem diante da obra e naquele instante ali alguma coisa, né, acontece que as pessoas, né, realmente se sentem bem, né? Eu estava conversando agora com uma pessoa que comprou um trabalho meu que eu nem conheço, né, uma pessoa da rede social que está lá em Londres, enfim, uma pessoa que tem uma origem, né, lá pelo Oriente Médio, e aprendeu português, enfim, conheceu meu trabalho e adquiriu um trabalho e estava falando, né, que como a arte é interessante, porque ele diz que dá vontade de ficar vendo, sentindo e querendo, né, então, né, desperta alguma coisa nas pessoas que talvez isso seja, né, essa questão toda não só de uma vontade, de uma espiritualidade, ela está muito relacionada também com essa questão da identidade, né? Da pessoa começar a se perceber no mundo e esse perceber no mundo ele ativa várias áreas, né, dessa ideia da integralidade, que é a identidade, território, né, território terreno e território cosmológico, que é a história da espiritualidade, né? Então, de fato, eu acredito que tem assim muito dessa ideia da espiritualidade contida nesses últimos trabalhos, especialmente, né? Que é os trabalhos que eu tenho me dedicado mais a essa ideia da escuta, né? De silenciar e buscar, né? Estar mais sensível para esse acesso nesse lugar, né?
da criatividade, da fluidez da energia, digamos assim. Chega a falar de expansão de consciência, né? A arte tem um papel de expansão de consciência, da sensibilidade e, e também, quando você está falando disso, você também chega a tratar sobre essa experiência do mistério e do vazio, né? Que não é gerador de angústia, pelo contrário, é gerador de criação, né? Uma certa consciência, ao mesmo tempo de integração cosmológica e de criação, diríamos assim. Vejo muito isso expresso na sua arte. Então, eu tenho pensado muito sobre essa concretude do mundo, né? E aí, de novo, eu volto para a minha natureza, né, cosmológica e cosmogônica, que é, essa raiz de Macunaíma, né? De ser, né? De ser essa natureza macunaímica, que é uma natureza essencialmente transformadora, né? Então, como eu te falei, o Macunaíma atua, o Macunaíma, ele atua bem nesse momento crítico, né, de que o mundo ia se extinguir finalmente, para sempre, e ele decide intervir no cosmos e derruba a grande árvore para que, né, continue a vida na Terra por mais algum tempo, que não se sabe até quando, né? Talvez a gente esteja se aproximando de um novo ciclo, né, de uma nova necessidade de avançar na concretude da natureza, né, entrando para esse campo do extraordinário mesmo, para que se reconstitua, né, o mundo. Então, a ideia é que tudo que existe nesse plano onde a gente vive são matérias concretas, né? Então, e o que alimenta isso é essa ideia desse mundo não concreto, onde a energia é constante, né? Onde os fluxos estão acontecendo, né? E por isso essa ideia de vida ainda está funcionando aqui desse lado, né? Então são essa ideia de campos complementares mesmo, da consciência expandida com consciência recolhida, né? Com a consciência relaxada, que é essa nossa ideia de cotidiano. Então, esses trabalhos, com certeza, eles têm, né, esses acessos e tentam, né, dar umas pistas disso na sua plasticidade, né, na sua visualidade, né? E aí eu tenho uma questão comigo mesmo, que é essa essa necessidade de pensar e de criar formas de arte que envolvam, né, muito além das visualidades, né? Então, para isso, e aí já entra para um campo do meu trabalho, que é, né, a musicalidade, a voz, né? A música, o movimento, a geração de som e tal, para que essa energia ela também seja acessada por pessoas que não exatamente consigam ver, né? Por surdos, cegos e outras necessidades especiais, né? Outras naturezas de necessidade que a arte também pode, né, proporcionar e tudo. Da parte da arte plástica, a gente tem a coleção Genipappau, que é uma das principais que fazem isso que você está dizendo, né? Genipappau, ela teria como você falar o que seria essa série? A série Gene Papal, ela foi o resultado de um estudo, né, de um foco que eu fiz com a Bernaldina, que era a minha mãe mestra, que faleceu ano passado com a Covid. A gente ficou estudando o genipapo, que é uma planta comum, né, aqui na América do Sul, zona mais tropical, né, que é a tinta que é usada para pintar o corpo e também para fazer várias outras pinturas em objetos e fazer bebidas, alimento, enfim. E é uma planta muito forte medicinal, falando em termos de medicina, né? Então, né, a gente eu produzi uma série de vários tecidos grandes, né, branco, onde eu pintei
com a tinta do genipapo, fazendo as pesquisas com o genipapo domesticado, com o genipapo selvagem, né, misturando, né, e fazendo aí essa pesquisa do genipapo, que ela vem exatamente trabalhar uma ideia de camuflagem também, né? É uma tinta que, quando ela aplica, se tu aplica no teu corpo, tu fica camuflado para os teus inimigos, para os teus opositores, nesse campo espiritual falando, né? E aí a gente queria experimentar um pouco isso nesse campo do suporte do tecido, né? Como a tinta esmaece, ou como ela escurece, como ela reage com o ambiente, com a luz, né? Como ela se comporta ali nesse sentido. Esse trabalho eu fiz para um convite que chegou da Faculdade de Arquitetura da USP para ocupar um pé direito alto de um prédio, né? Uma exposição que ficaria lá durante um período de debates, mas aí a pandemia inviabilizou isso e eu fiquei com esse material guardado. Eu já estava em São Paulo, né? Já tinha mandado para São Paulo. Quando a pandemia deu uma trégua, digamos assim, eu comecei a articular um espaço para expor nessa exposição. E aí, nesse meio tempo também, surgiu esse diálogo com a Galeria Milan, de São Paulo, e foi quando eu, né, coloquei a vontade de instalar a exposição dentro das pautas da articulação da parceria e conseguimos expor, né, a coleção Genipapau em São Paulo. E aí também, dentro da curadoria, fiz um trabalho, né, nesse estilo mais recente do fundo preto com as luzes, com as cores, né, luminescentes, com as cores fortes, né, falando também da descida da Pagé Genipapo, do campo astral, do campo cosmológico, para essa terra, né, vindo, né, na sua canoa, guiada e auxiliada e protegida pelos guardiãos até se estabelecer aqui, né, nas terras, como essa planta pajé, como esse ser que se metamorfoseia, se transforma numa árvore e continua fazendo o seu trabalho, né, e estando junto com a gente, sendo parte também dessa família. Sobre o Macunaíma, só para pegar um gancho que a gente que é importante para o público entender, Macunaíma, algumas pessoas devem estar associando a Macunaíma, de Mário de Andrade. E, de fato, Mário de Andrade foi influenciado por uma forma de se compreender essa entidade, essa expressão de Macunaíma. O que seria Macunaíma e qual é a diferença entre a forma como a gente entende da figura do Macunaíma, que faz toda a narrativa sobre a identidade brasileira associada à preguiça, ao atraso, e como que você vê a reprodução que você faz de Macunaíma a partir da sua obra? Então, Macunaíma também, né? a ideia seria simplificar tudo isso num gráfico onde a gente tivesse 4 caixinhas, uma escrita Macunaíma, outra escrita Macunaíma e uma outra chamada escrita Macunaímã, né? Então são 3 caixinhas com três personalidades dentro, né? O Macunaímã, o Macunaíma, o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Né? Aí tem essas 3 caixinhas e tem um certo movimento que a gente pode imaginar umas setas. Né? A primeira é a chegada do Theodor Grumber no nosso território, lá pelo ano de 1913 a 17, e tem contato com os nossos pajé, contador de história, que contam para ele parte dessa cosmologia, né? Do Macunaímã, né? O encontro do Theodor Grumber aqui em Roraima, no meio do mato, com o Macunaímã,
que é como a gente fala aqui em Roraima, né? Então, essa é a primeira caixinha do Macunaíma, né? Aí o Theodor Kolkrumbi anota tudo isso no livro dele, grava algumas coisas, leva isso para a Holanda, lança o livro por lá, na Alemanha, em alemão, né? As pesquisas etnográficas, né? Dizem que o Mário de Andrade sabia alemão e que ele teve acesso ao livro, leu, né? Boa parte dessas histórias, né? E nesse momento estava empenhado nessa coisa de constituir uma identidade brasileira, essa coisa toda. E aí juntou as histórias do Macunaíma com um monte de história de outras cosmologias aqui do Brasil, né, e também da África, enfim, e meteu também a Europa pelo meio e deu o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Aí nasce o Macunaíma. Macunaíma está totalmente atrelado à ideia do Mário de Andrade, modernismo, essa coisa toda, né? Apropriação e todo esse discurso, né? E o Macunaíma é uma ponte entre essas duas figuras, né? Entre o Macunaíma e o Macunaíma, que é o Macunaíma é uma coisa mais, né, de domínio geral brasileirado e tal, né? Que é o Macunaíma ainda está muito nesse circuito dos acadêmicos, dessa turma que estudou e de vez em quando pesquisa o Macunaíma. Então, essa trajetória toda, dessas caixinhas, dessas setas, desse movimento, né, de Europa, Monte Roraima, contato com o Macunaíma, volta para a Alemanha, escreve o livro, Mário de Andrade, do Brasil, do São Paulo, chega, acessa o livro e junto, dá uma voltinha aqui pelo... Não chegou nem a vir no norte exatamente, acho que foi no máximo que ele tenha ido foi em Belém, né? E junta tantas formas de expressão popular, enfim, essas coisas linguísticas, regionalidades, termos, e cria, né, aquela obra fantástica que eu adoro, não deixo de gostar, né, e deu a história do Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? E aí toda a questão gira em torno disso, né, desse afastamento que aconteceu, que em uma escrita que eu fiz numa revista, eu digo que foi estratégia do Macunaíma se jogar na capa desse livro dessa forma, como estratégia para continuar existindo, né, esperando enquanto os seus netos, a sua família acordassem, reagissem, enfim, se reorganizassem em relação à guerra também, e pudesse uma hora reivindicar isso tudo, né, e fazer esse movimento que é devolver, né, a ideia do Macunaíma, do Macunaíma para o Macunaíma, né? E quando chega na terra do Macunaíma, quem estão aí são, né, os seus netos, que é a minha geração, que é o meu povo, né? E aí volta de novo todo esse passeio de cosmos, envolve arte com vida, com história, né, com literatura, e aí a gente fica, né, bem nesse movimento mesmo, né, de uma expansão, de um distanciamento, depois de uma aproximação, e aí tentando mostrar esse gráfico que eu tentei te mostrar aqui, né, para todo mundo, tanto para as comunidades quanto para a academia, para a sociedade, enfim, né, essa capacidade que a arte tem de fazer esses outros desenhos, né? Não sei se você entendeu, assim, tentei Entendi. Não, foi simplificar bem ao claro. máximo com as caixinhas. E aí é isso, assim, e agora estou também, parte dessa minha pesquisa, pretendo ir na Alemanha, né, visitar os cadernos originais, os áudios, os cadernos de campo do Theodor Grumber, né, fazendo esse trajeto mesmo, né, que o nosso avô fez no formato de história de livro, de anotação, e depois volta, né, para o grande imaginário brasileiro com essa figura, né, enigmática mesmo, que não deixa de criar fascínio e perturbação nas pessoas. O grande avô, que imagem é essa? Como que ela entra dentro da sua expressão simbólica? Queria escutar um pouco mais. E talvez, assim, para até puxar um pouquinho mais, para você poder falar a respeito, tem algo de geografia ao mesmo tempo física, que é o Monte Roraima, e tem o relevo, tem toda a construção física, que também é um território espiritual, né? E você trabalha, então, esses elementos do grande avô ou grande avó, às vezes eu não entendo se são duas expressões iguais ou diferentes. Você fala sobre a árvore da vida, que eu me perdoe, mas eu não sei pronunciar, porque esse gráfico se escreve de uma forma, mas você fala de uma outra. Como é que é o nome da árvore da vida? O Adzacaie. Matsukae.
Então você chega a falar também de uma expressão de um tronco também, que tem uma expressão simbólica. Queria escutar um pouco mais sobre essa dimensão mitológica e de cosmovisão. Então, a nossa cosmologia ela tem essa ilustração, né? Ela vem, né, a origem de Macunaíma, como você falou, ela é uma origem que ela está lá além da binaridade, né? Ela é uma energia que se transforma e se cria em si mesma, né? Quer dizer, um núcleo, né, de criação e de transformação contínua, que ela não está, de fato, particionada, ela não está dividida numa ideia de binaridade, né? E aí, Macunaíma vem dessa constituição cósmica mesmo, né? Desses movimentos de grandes astros que de outras civilizações, de outras constelações, de outras civilizações astrais mesmo, né? Porque a coisa vem de lá. Não dá para explicar, né, a natureza de Macunaíma a partir dessa ideia sensata de uma origem, né, simples, né, de uma origem. Então, Macunaíma vem dessa constituição de outros astros, de outras histórias, e se constitui, passa por aqui, por essa região, né, e se solidifica, né, cai no galho dessas grandes árvores e desce, vem se caindo lá de baixo e desce, e se constitui enquanto natureza, né? E hoje a gente tem, né, a continuidade dessa narrativa que diz que, né, esse meteoro, essa energia forte que veio, né, do espaço e se instalou aqui, né, num tempo muito remoto, né, ela vem com tanta força que ela entra e se estabelece como um núcleo no centro da Terra, né, dentro da Terra. E aí dentro da nossa cosmologia tem, né, a continuidade disso que não é tão explorado, que é, né, dentro do tronco da grande árvore tem várias cavernas, e umas cavernas que dão acesso para esse lugar, né, que é o lugar da morada do Macunaíma mesmo, né, onde a energia está ali, né, repousada, mas está pulsante, está vibrante, está alimentando essa energia toda que envolve esse campo aqui, né, dessa parte da Amazônia, né, onde, quando se sobe na superfície, consegue chegar nessa geografia, né, tanto o próprio monte, né, e a floresta em volta, quanto as pegadas, né, do grande avô, que é o Macunaíma, como pegadas nas rochas mesmo, os animais, né, petrificados que ele transformou em pedra, tem essas evidências, né, essas essas coisas que a ciência cobra muito, né? Que a razão cobra muito, a evidência, a coisa da, da, de provar, né? O que a gente está tentando dizer, né? E tal. E aí, de fato, é uma questão tão ampla e tão expandida que a gente não tem como simplificar, né? Uma tradução muito linear, né? Muito que faça uma lógica razoável para a nossa ideia de consciência, né? Então, por exemplo, tem uma narrativa do Macunaíma com o primeiro contato que ele teve com o gado, né, que é uma dessas voltas no universo, no mundo, ele passa pela Índia, encontra aqueles deuses todos, né, e aquela relação com o gado, aquele sagrado todo, e gosta muito daqueles animais e decide querer um também aqui nas terras do Macunaíma, né? Queria que o gado viesse aqui para as nossas terras. Mas naquele momento ele estava em jornada pelo cosmos e não podia levar o gado, então continuou viajando, depois de muito tempo voltou por aqui e aí começou a planejar a chegada do gado, né? A história do gado que ele tinha visto na Índia muito tempo atrás. E aí um dia o gado chega nas terras e tal. E aí o gado cria uma transformação em toda a realidade, muito violenta, claro. Mas aí passa por todo esse processo, né, da relação com o gado enquanto um inimigo, depois como um aliado, como um provedor de alimento, e depois na evolução disso, na ideia de evolução de tudo isso, até chegar
nessa sacralização do boi, né? De não comer mais tanta carne bovina e chegar nessa ideia da evolução mesmo, né? De ver natureza, de ver vida, plenitude e sacralidade num animal, né? Meio que diminuindo a importância que se dá à natureza humana e equiparando um pouco as naturezas. E tem uma outra entidade mítica que você trabalha mais recentemente, em 2020, que é na série A Guerra dos Canaimés. O que são os Canaimés? Como é que você... Está um pouco associado com a própria história do litígio jurídico em torno da legalização, né? Da forma como se deu o estatuto jurídico da Raposa Serra do Sol, né? Que é de onde você fala. Uhum. Então, os canaimés, ou canaima, né? Como se fala na língua, elas são entidades que estão basicamente fazendo uma função de regulação de mundo, digamos assim, né? De intermediação de mundo, né? Em outras palavras, ele pode ser uma figura que, né, por mais estranho que pareça, ele faz uma função específica, que é uma ideia de regulador social, né? Ele está atribuído, muitas das vezes, a castigos severos, a mortes extremamente violentas, né? Então, mas na realidade o Canaimé é uma junção, um estado performático, espiritual e material, né? E basicamente, jovens indígenas ou não tão jovens, enfim, né, se interessam por essas habilidades, por essa natureza, e começam as suas pesquisas, né, que basicamente são orações, né, são rezos de poder, de palavras de poder, feitos na língua mesmo, são, né, acessos a espírito de plantas, determinadas plantas, né, e você começa a estabelecer uma relação com essas entidades, com esses espíritos, com essas práticas, e você vai evoluindo nisso, você vai acessando, né, esse composto, né, de conhecimento, de energia, de intenção, que é, né, chegar ao ponto de acessar os poderes dos animais, né, tanto quanto força e várias outras habilidades, capacidade de desaparecer, de desintegrar, de sumir, de se transformar em outras formas, borboleta, beija-flor, em tudo, né? E tal. Então, são altos conhecimentos que são desenvolvidos por essas pessoas e que né, envolve aí uma relação de continuidade com essas práticas que está na ideia da morte mesmo, né? Pactos fortes que se fazem com essa parte da natureza e da vida, né, que é para refletir. Isso reflete, né, dentro de uma ideia, como eu falei, de organização social, cultural e política também, né? Porque basicamente a Guerra dos Canaimé vem falar um pouco disso, né? Dessa transição de forma, de conteúdos, dessa junção de tecnologias, né? Então, o Canaimé, quando a pessoa está no estado de Canaimé, ela geralmente está
vestida com roupas de peles de animais, com máscaras, com, né, indumentárias que personificam aí essas relações que ela fez com essas entidades, né, tanto com as plantas quanto com os espíritos dos animais e outros espíritos não corporificados que ficam aí no campo do cosmos, né, que fazem essa relação, né. O Canaimele está muito presente ainda na nossa cultura, né, ele vive uma vida normal, digamos assim, ele vem para a cidade, vai para o shopping, supermercado, é uma pessoa, né, que, como eu falei, faz esses estudos, desenvolve essas tecnologias, acessa e pratica, né, entrega a sua vida para isso. E aí, geralmente as comunidades, elas têm vários conflitos, né, e o Canaimé se encarrega muito disso, né, da vingança, de controlar mesmo os ânimos das famílias, dos grupos rivais. Então, né, o Canaimé está muito centrado nisso. E aí eu quis fazer um pouco essa relação do Canaimé, da nossa cultura, com a relação de mundo mesmo, né? Entender essa complexidade, de fato, né, entender quem é de fato o nosso inimigo, como é que funciona esse mundo político global, essa coisa toda, né? Então era mais uma forma de falar mais da nossa cultura, das nossas tecnologias e paralelizar isso também, né, com um grande conflito maior aí da. Eu me lembrei de uma cena de você dentro dentro de um dos grupos, eu não lembro qual era, em que a aldeia você estava, onde você está falando da árvore da vida, e a árvore da vida, você falando que a imagem da árvore da vida como incluindo todas as potências dentro. Isso fez os povos sendo incluídos e ela florescendo a partir dessa união na multiplicidade, né, dos povos. Achei muito forte a imagem, até lembrando de um outro amigo e também artista pernambucano, que está lá em Paris, que é o Sérgio Belo, que a última obra dele são instalações. E nas instalações, ele fala um pouco sobre como o ser humano pisoteia a Terra. Ele traz a imagem de sapatos, como se no nosso mundo tivesse surgido uma metamorfose em que das árvores nascem sapatos para pisotear a Terra. Ou seja, é um oposto, né? Ele está fazendo uma crítica de instalações em que as árvores já nascem com sapatos, né? Isso fazendo uma crítica da forma como a gente pisoteia a Terra, e você trazendo a imagem de uma árvore da vida que já é ecológica, né? Que está diz respeito à própria multiplicidade e a força dessa energia vital que transpassa tudo. Uhum. Exatamente. Então, a ideia da Copa da Árvore, né, lá em cima não tinha os seres humanos, né? Não era um lugar sem humanos. Então, é um lugar muito mais do que sagrado, é o estado da plenitude mesmo, né? E tal, né? Essa ideia da essência mesmo, né? Do estado intacto, né? Desse nosso, dessa nossa influência, né? Que inevitavelmente agride, né? A figura do humano, da consciência humana, ela destoa dessa imagem da copa da árvore, né? Então, né, é um momento assim de extrema, digamos, generosidade do universo quando ele, né, se deixa, né, ser acessado pela nossa espécie, né? E tal. Então, você vê que, pelo menos para nós, né, a narrativa
ela vem de uma continuidade de mundo, ela não propõe uma origem única, né? Uma gênese, né? Ela não está muito interessada nisso, ela assume que o universo é muito mais antigo, muito mais longe, inalcançável do que você possa imaginar, né? E aí ela vem, né, situando um pouco essa ideia de que o cosmos tem muita vida, né, outros tipos de vida, e que a gente foi, de uma certa forma, preparado para estar nesse ambiente, nesse lugar, né, da Terra. E se a gente apartar daqui, a gente deve ficar muito avulso, muito deslocado, né, nesses outros ambientes universais, cosmológicos, onde a gente não criou, né, nem capacidade de adaptação e nem de interação, né, muito menos de integração e tal. Então, muitas questões, muitas densidades, né, que se apresentam quando a gente se detém a pensar uma cosmologia, né, nessa perspectiva, né, de que ela não deixa de ser uma cosmologia já com uma influência muito forte da colonização, né? É uma tendência muito forte para essa comparação com esse cristianismo, essa paralelização, né? E uma necessidade muito forte, maior que nós, de uma lógica, né? De algo que faça sentido e que nos deixe plenamente contentes enquanto a consciência que a gente tem de uma ideia de que isso é legal, isso faz sentido, isso não está tão fora né, da ordem, né? Porque aí a gente toda vez, né, usa a nossa cultura europeizada, eurocentralizada cristã para estar fazendo essas observações, né? O lado colonial pesa muito. Você trabalha com arte e educação também. O que pode a arte no âmbito da educação? Que tipos de trabalhos são feitos e podem ser feitos? E a arte como pedagogia, ela vem, de uma certa forma, né, desafiar, né, a própria ideia de educação, né? A educação está muito atribulada à ideia de escola e tal, né? Talvez a arte ela venha apontar para que são coisas distintas, né? A escolarização, né, da ideia de uma educação mesmo, que é uma preparação para o mundo ou uma imersão no mundo, né? Então a arte indígena contemporânea para nós ela funciona muito porque ela vem, né, ela vem dizer que a escola, a ideia da escola é um lugar, né, que inviabiliza muito da nossa natureza quando a gente não consegue contar, por exemplo, parte da nossa narrativa onde um guerreiro, né, teve uma relação sexual com uma anta e tiveram um bebê especial, e esse bebê, depois que morreu, né, deu origem às espécies de timbó, que são as plantas usadas para pescar, né? Uma escola normal, digamos assim, ela não permite que essas narrativas elas sejam passadas, porque envolve questões sexuais, questões morais e tudo, né? E nas nossas comunidades, no nosso convívio, quem ainda tem esse privilégio, né, consegue ouvir essas histórias desde criança, desde muito cedo, e não ter nem um tipo de estranheza, né, e de afetação ou de algo que diga que aquilo ali é estranho, que é proibido, que não é legal e tal. Então, acho que são questões distintas, né? E eu busco muito, né, acompanhar um pouco o processo da escola, mas com muita distância também, né? Geralmente, né, busco tirar as crianças da sala de aula e levar também um pouco elas para esse lugar, né, que é um lugar próprio da infância mesmo, que é esse lugar da criatividade, né, o lugar, né, da fluidez, onde a gente inverteu totalmente a compreensão, né, de que, né, as crianças tenham, né, que ser, né, introduzidas numa coisa que elas já têm muito, que é a criatividade, que é a fluidez, que é a naturalização das coisas, né?
Então, o meu trabalho tem sido um pouco nesse sentido, né? Agora a gente vai ter na Bienal de São Paulo, por exemplo, uma coleção, né, de trabalhos que eu fiz com o professor Charles Gabriel, de uma das nossas comunidades, que é a Maturuca, onde a comunidade me convidou e eu fiquei uma semana, né, no barracão da comunidade com os estudantes, com as crianças, com os jovens, adolescentes, né, ouvindo as nossas mitologias do Macunaíma gravado em áudio e levando isso para o desenho e depois a gente analisando como o nosso desenho, né, o desenho das crianças especialmente, estava muito comportadinho, né, muito encaixadinho na regra visual, da perspectiva, estava muito cristão, muito comportadinho, né. E aí eu venho, no segundo momento, inferindo alterações nos desenhos, né, para tentar tirá-los um pouco dessa, dessa cristianização, né, dessa educação para a normalidade, trazendo de volta a ideia do extrapolado, do sobrenatural, do superlativo, né, dessas questões né, das quais nos afastam cotidianamente, né? Então, acho que o meu trabalho de arte e educação está muito focado nesse sentido, né? É um trabalho que tem uma demanda muito grande, né? Os professores têm que falar dessas questões na sala de aula, não sabem por onde começar e tudo, né? E aí é desafiador porque são várias realidades, né? Cada escola, cada grupo de aluno, né? Reflete uma realidade política, social e que, né, precisa ser pensada uma, um trabalho específico para aquele grupo ou para aquele outro, né? Então, é muito delicado para mim essas questões todas, né? Sei da urgência, né? E sei também do perigo, né? De massificar uma coisa, de generalizar ou de acabar criando um modelo, enfim, são questões que me desafiam, né? Essa coisa da educação, pelo menos pensando numa aproximação com a estrutura de escola. Escutar um pouco você falar sobre no seu trabalho de curadoria, você também trabalha com arte contemporânea indígena, outros artistas contemporâneos indígenas. Como que, se você pudesse dar pelo menos um retrato rápido sobre a arte indígena contemporânea com qual você trabalha, para a gente entender um pouco mais o universo dos artistas, né? desse coletivo que está em emergência. Então, como eu falei, a arte indígena contemporânea é essa palavra mágica, né? Esse grupo de palavras mágicas que a gente reuniu e começou a trabalhar isso como estratégia de conexão mesmo, né? De apresentar, né? Muitas das vezes ainda pelo campo da visualidade, do desenho, até mesmo da pintura, né? Toda uma natureza de expressão ampla, né? Que passam, né, em se tratando de arte indígena, ainda muito despercebida quando a gente atribui, né, a prática artística à nossa condição de vida, né, o estado da arte, né, e consegue dizer sem medo, sem culpa né, que todo indígena, em princípio, é um artista porque faz coisas e coisas com esmero, enfim, né, faz parte desse corpo maior, né, passando por essa trajetória política e chegando nessa figura do artista, né, e entender que ainda, enquanto figura artista indígena, é muito vulnerável, né, fica muito sujeito a várias implicações desse sistema dominante mesmo, então a gente precisa ir além, né, e se constituir enquanto coletividade, enquanto diversidade, né, como eu falei, que configura aí uma ampla natureza que vai desde a Sueli Machacali, que é uma indígena aldeada e ao mesmo tempo desaldeada, porque está vivendo numa terra provisória, fugindo da colonização mais recente, que é a evangelização, né, e tudo, e ao mesmo tempo faz filmes e recebeu vários prêmios, e até um Davi Copenaua mesmo, que está ali, né, há um tempo mediando o mundo e levando bala dos garimpeiros, agora de novo recentemente, né? Passando por Denilson Baniwa, né? Que já é de uma outra geração, né? Que tem origem na Amazônia, no movimento e vai, estuda e descobre estratégias na arte né? Que facilitem e ampliem o seu repertório, o seu trabalho,
e tem várias outras performances e outros atores também indígenas que trazem, né, muitas complexidades para esse palco também, né? Lembrando que os indígenas, né, também estão antenados com todos as ideias de justiça, né, históricas, né, são justiças que perpassam aí por as questões de gênero também, né, questões que desafiam a binaridade, né, essa política dominante patriarcal que acabou repercutindo e se arraigando, né, fortemente nos nossos povos, né, que é essa coisa do preconceito contra a diversidade, né, sexual mesmo, de gênero e tudo, né? Então são várias questões, né, que a gente envolve num conjunto né, de práticas de trabalhos de profundidades que vão, né, desde questionar mesmo a função da escola, propondo outro meio, outra forma de interação por meio da uma educação pela memória, né? Então, quando os artistas indígenas vêm para o grande palco e vêm falar das histórias, né, da comunidade, com a história do próprio povo, ele, de uma certa forma, provoca, né, uma reaproximação desse povo quando ele começa a falar de algumas coisas que as pessoas já não lembram mais, né? Isso remete a uma reaproximação desses membros da família, da comunidade, para rememorar, revisitar esses lugares, né, que foram sendo afastados de nós com a colonização, né? E ao mesmo tempo, né, criando quando se vê, né, já está praticando um outro tipo de educação, né? Um outro tipo de escola, um outro tipo de comunidade, né? Então, essas são as funções, né, maiores, mais abrangentes anticoloniais que a gente tem desenvolvido com as artes, né? E ainda fica muito preso nessa coisa de uma pessoa, de uma personalidade, é necessário, né, criar esses ícones. Eu tive que sair da aldeia muito cedo, né, e acreditar nessa coisa de ser um artista, né? Pude me apresentar por meio da literatura, mas não fiquei exatamente nisso. Hoje passeio pelo teatro, pelo cinema, pela performance, né? Então, né, é uma performance que a gente pode, dependendo de cada artista, né, da vontade que ele tenha, de mergulhar livremente nessas questões todas, né? Porque a gente vem de uma natureza livre, de consciência livre, de relação com o nosso corpo, com a nossa arte, também muito autêntica, né? Experimentando, né, esse passeio no espaço colonial da arte como uma performance mesmo de autonomia, de não precisar, né, ser formado por uma academia ou um outro órgão certificador que nos diga, né, que nós somos artistas, né? Então, a gente não para na função artística, né? A função é muito mais política, muito mais né, geral, muito mais cosmológica, né? A gente passa por essas questões todas, né, de dizer que somos, né, parte de uma população, de uma sociedade, de uma humanidade que, né, sobreviveu, sobrevive e vive muito bem nessa integralidade com a natureza, né, e que a chegada desse mundo estranho, né, causa fissuras aparentemente irreparáveis nas nossas estruturas e quando se vê, né, de fato a gente está no mesmo barco da ideia de fim de mundo, né? Então, o trabalho mais além da arte indígena contemporânea é ir além dessa racialidade, dessa racialização, né, das nossas naturezas, né, e elevando, né, essa questão toda para um patamar de tecnologia que é tão necessária e tão importante quanto a ideia da tecnologia high, high-tech mesmo, né? Que é essa coisa das máquinas, dos softwares, enfim, do que se tem como tecnologia, né? Muito obrigado, Jair. Muito obrigado por tudo que você falou. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo. Obrigado também. Então, espero que circule, né? E que sirva para muita gente.